Já tá gravando aí, gravador. Nós estamos falando com Marília Gabriela. Fala, prevencionista. Hoje estamos aqui, olha só, ilustre figura, Fábio Schnorr. O cara é fera na questão de agentes ambientais, mas enfim, não vou apresentar ele não, deixa que ele mesmo se apresente. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo beleza? Primeiro, o prazer é meu estar falando com você. Meu nome é Fábio Schnorr, eu sou higienista ocupacional e atuo na área de segurança há mais ou menos 20 anos. Gosto muito da área. Estou aqui disposto hoje a falar um pouquinho sobre as dificuldades relacionadas às avaliações ambientais e o que o higienista pode fazer, o prevencionista pode fazer para enfrentar essas dificuldades. De fato. Mas e aí, a gente sabe que trabalhar na área de segurança do trabalho é um desafio constante, né? E quando se fala em quantificação de riscos, aumenta exponencialmente. Você tem a dificuldade financeira de comprar equipamento, tem a dificuldade técnica de saber manusear. E aí, o que mais você encontra? O que assim que é aquela que mais você encontra no ambiente de trabalho? Você fala, não, se eu fosse enumerar aqui uma ou duas dificuldades na quantificação, eu enumeraria essas. Quais seriam? Bom, existem várias dificuldades, mas tem 4 principais dificuldades. A primeira é a desatualização das normas brasileiras que falam sobre a quantificação dos agentes ambientais. Então nós temos a NR15, que ela fala sobre os limites de tolerância para avaliação de agentes ambientais, só que essa norma ela é de 1978, não é atualizada desde então, e nós temos limites, por exemplo, o limite do tolueno, que é de 78 ppm, enquanto a CGH, que é a norma americana para limites de exposição ocupacional a esse agente, ela diz que é de 20 ppm. Então, como posso afirmar que uma pessoa vai estar protegida se a norma brasileira diz que são 78 ppm e a norma americana, que é atualizada anualmente, diz que são 20 ppm. Então, se eu for seguir a NR15, eu posso estar prejudicando o trabalhador e essa pessoa pode, inclusive, desencadear algum tipo de uma doença. Claro que essa doença não vai ser ocasionada em 1 mês de exposição, 2 meses, mas pode acontecer dessa pessoa desencadear uma doença em 5 anos, 10 anos. E aí, então, eu não estou... Os prevencionistas, os higienistas não estão respaldados de uma norma atualizada para fazer essas avaliações. Por isso, o higienista deve se atualizar e sempre pesquisar a norma da CGH, que é, como eu disse, atualizada anualmente, e então buscar essa informação para utilizar esses limites para fazer a avaliação adequada. De fato, e aí, né, vira uma salada, na verdade, de legislações na hora de avaliar, na hora de você avaliar e de você utilizar esses dados. Por exemplo, você falou aí de utilizar a CGH. Sim. Se o camarada estiver elaborando um laudo de insalubridade, ele já não vai poder. Se ele estiver elaborando um LTCAT, ele também já não vai poder. Enfim, então fica também um vácuo, né, um vazio muito grande de que a finalidade daquilo que você vai fazer vai definir a norma que você vai utilizar. Sem dúvida. Eu recomendo a quem vai fazer a avaliação fazer o seguinte: PPRA, usar a CGH. Porque é uma norma de prevenção, o intuito dela é prevenir acidentes e doenças ocupacionais. O intuito dela é embasar o PCMSO. Então ela é mais rigorosa e por esse motivo, para a elaboração do PPRA, eu recomendo a utilização da CGH. Agora, para laudo de insalubridade, nós temos que utilizar a NR15. Infelizmente, nós temos que utilizar essa norma, até porque a própria Justiça do Trabalho determina que os laudos devem ser elaborados de acordo com a NR15. Para aposentadoria especial, aí nós temos que ver os critérios que são exigidos pela Previdência Social para fazer a avaliação. E uma outra coisa, a gente falou da desatualização das normas. Existe um outro grande problema que são o despreparo dos profissionais em relação a essa área de atuação, de mensuração de agentes ambientais e também a falta de equipamentos. Você comentou
E aí, qual é a dificuldade? São equipamentos? Sim, equipamentos são, acho que é um dos grandes entraves para fazer uma mensuração de agentes ambientais. Nós temos equipamentos muito bons e também temos equipamentos muito ruins. Vou aqui citar marcas, porque esse não é o objetivo, mas existem equipamentos que não vão nos dar a segurança de que aquela informação que nós estamos obtendo é real ou não. Então, na hora de adquirir um equipamento, é necessário fazer uma pesquisa de mercado e saber qual é o equipamento adequado para fazer cada tipo de avaliação. Porque nós temos que lembrar que essa avaliação vai gerar efeitos na saúde do trabalhador, vai também embasar o PCMSO, então se nós fizermos uma avaliação de forma errada, nós vamos com certeza prejudicar a saúde do trabalhador. De fato, né? Inclusive a NR9 até fala, né, aquela palavra maravilhosa, o equacionamento das medidas de controle. Sim, isso mesmo. Então, se eu não fizer uma avaliação quantitativa, se ela não for realista com o ambiente, na hora de equacionar essas medidas, eu posso equacionar medidas que serão totalmente ineficientes, né? E como até nós já falamos hoje na palestra tudo gira em torno do PPRA, né? Se a primeira avaliação for feita de forma inadequada, a sequência, uma tragédia. É necessário todo prevencionista faça um bom PPRA, com um bom, bem elaborado, onde vai se identificar o risco, mensurar esse risco, utilizando equipamentos adequados, utilizando normas atualizadas, porque dessa forma ele vai identificar o risco, vai também propor medidas corretivas do ambiente de trabalho, não vai simplesmente identificar o risco e, identifiquei, aqui tem um risco de ruído, você vai usar protetor auricular. Não é essa a função do prevencionista. A função do prevencionista é identificar o risco, propor medidas corretivas para que aí sim ele possa fazer o trabalho de prevenção. O trabalho de prevenção não é simplesmente fornecer equipamento de proteção individual e cobrar a utilização. Bom, Fábio, tirando esses itens, né, 3 itens que você já falou, você vê mais algum assim que você olha e fala, meu Deus, eu sempre encontro isso? Esse é o item que eu sempre encontro em toda empresa e isso eu vejo com muita tristeza. É o seguinte, inclusive não é expressão minha, é de outro profissional, inclusive o profissional que instituiu e ajudou na elaboração do NTEP. A EPIzação. O que é EPIzação? Hoje o profissional de segurança do trabalho quer o quê? Tanto o profissional de segurança do trabalho quanto a empresa querem deixar a coisa da forma mais fácil e mais barata possível. Então fazer uma avaliação de agente químico, por exemplo, pode representar um custo elevado se a empresa não der o devido valor para a área de segurança do trabalho e para os seus trabalhadores também. Então, o que a maioria dos profissionais faz? Encontra um determinado agente químico, o que ele está exposto ali, vapores orgânicos, fornece para ele uma máscara com filtro para vapores orgânicos e está resolvido. Então, no PPRA dele, ele vai dizer lá que tem exposição a vapores orgânicos e que a medida corretiva, infelizmente eu vejo isso em vários documentos, que a medida corretiva é a utilização do respirador com filtro para vapores orgânicos. Isso não é medida corretiva, porque é uma medida paliativa. A própria NR9 diz que o equipamento de proteção individual deve ser fornecido enquanto as ações de ordem coletiva não estão sendo implantadas. Como eu disse anteriormente, nós temos que primeiro identificar o risco, quantificar esse risco, para daí sim dizer o que pode ser feito para que esse risco seja atenuado, para que a insalubridade seja eliminada ou neutralizada. E se não houver nenhuma outra medida preventiva, aí sim vai se utilizar o equipamento de proteção individual. Mas ela não pode ser a primeira e única medida de proteção individual. Então, EPIzação é um grande problema de muitos profissionais da área de segurança do trabalho, infelizmente, e eu espero que essa cultura mude. E também o próprio empresário deve também atentar para que entenda que essa não é a medida que resolve o problema. A resolução do problema é eliminar ou neutralizar o agente insalubre. De fato, e a gente vê isso muito nítido, parece que é uma cultura do EPI que nós temos no Brasil. Eu estava atualizando o site e o cara que ia cuidar do layout até me perguntou, Nestor, quando se fala em segurança do trabalho, o que isso representa para você? De que você lembra?
né? E nessa hora eu tive a infeliz ideia de falar, não, quando falo de segurança do trabalho eu lembro de um capacete. Ou seja, é EPI, né? Então está entranhado nisso. Quando você vê, muitas vezes, o trabalhador caiu do andame, a primeira coisa que se pensa, estava usando EPI? Né? Eles não pensam em prevenir a queda, não. Estava usando EPI? O andame era adequado ou não, né? Infelizmente é isso. Eu, inclusive, quando eu fui fazer a logomarca da minha empresa lá, vieram várias ideias de usar o EPI como logomarca. Então, quando se fala com alguém que trabalha com a área de produção de imagens, logomarca e tudo mais, eles logo associam o EPI à segurança do trabalho. Então essa é uma cultura que infelizmente foi implantada na área prevencionista, principalmente para a área prevencionista brasileira, e que ela precisa começar a ser desmistificada. A solução de segurança do trabalho não pode ser unicamente a utilização de EPIs. O que a gente está fazendo nesse caso é enriquecendo os fabricantes de EPIs. O que nós devemos fazer é tratar do agente. Fornecer equipamento de proteção individual é a mesma coisa do que fornecer para você uma aspirina para dor de cabeça, mas eu não investigo o motivo de você estar com essa dor de cabeça insistente. E daqui a pouco você infarta porque você tem um aneurisma cerebral e eu não tratei dele. Eu não identifiquei, não te pedi nenhum tipo de exame para saber qual era o seu problema. Foi para o lado mais fácil, simplesmente fornecer aspirina. Lhe forneci aspirina e achei que, fornecer aspirina agora o problema está resolvido. Não está resolvido. Na verdade, eu só lhe dei para você acabar com aquele sintoma na hora, mas isso não vai resolver o problema. Resolver o problema vai ser quando eu realmente tratar de você, eliminar essa doença, tratar dessa doença. O higienista ocupacional prevencionista, ele deve ser um médico do ambiente de trabalho. E ele deve identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho e tratar desses agentes para que eles sejam eliminados ou neutralizados. Não somente com a adoção de EPIs. EPIização. Isso nós devemos acabar com essa cultura da EPIização. Show de bola, amei esse termo, EPIização. Bom, Fábio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mesmo. Sempre estou disponível para vocês. Ótimo. Nós estivemos aqui num congresso aqui em Caruaru, o Conagrest, né, que foi organizado pelo colega Tássio, foi um sucesso. Sucesso absoluto. Eu inicialmente não acreditei muito no congresso, até fiquei meio em dúvida, será que isso é verdade ou não é? Mas finalmente cheguei, consegui dar a palestra, foi tudo tranquilo. Agora cheguei aqui no hotel para descansar e amanhã de manhã parti para minha casa. Foi ótimo, excelente, o pessoal de Caruaru nos recebeu muito bem e Tássio, o organizador do evento, está de parabéns. Show de bola, um abraço para toda a galera que esteve aqui. E se você mora aqui na região Pernambuco, Caruaru e não veio, eu lamento, você perdeu. Infelizmente. Fica uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Então, muito obrigado. Muito obrigado, galera. Se você gostou, curte o vídeo aí e se inscreve na bagaça. Isso. A gente se vê. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, MWM. Olá, eu sou Mário Sobral, do Negócio Jurídico. E juntos estamos fazendo